Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Me foi dado o tema sobre Jesus, fonte de misericórdia. Eu queria começar essa partilha testemunhando uma experiência vivenciada nesses últimos dias. Eu havia sido convidada para pregar na festa de São José, no acampamento de São José. Mas uns dias antes, eu fui acometida do Covid, eu tive que entrar em isolamento. Eu moro numa residência comunitária com mais 21 irmãs. Quando eu estava saindo do isolamento, quando eu já estava boa para sair, eu havia sido de novo chamada para pregar no acampamento da Semana Santa. Mas 4 dias antes, uma outra irmã da minha casa testou positivo e a gente teve que entrar em isolamento de novo. Então foram 2 eventos que eu não pude estar pregando, não é? E aí, quando, enfim, a minha casa foi liberada, uma das irmãs me chamou e disse: Verinha, você aceita pregar no acampamento, na Festa da Misericórdia? E assim, eu não pensei, eu não perguntei para Jesus se era, se não era, mas eu logo disse: eu aceito. E ela falou assim: tá bom, então você vai pregar na Festa da Misericórdia. E ainda brinquei e falei assim: tomara que não aconteça nada, que dê certo para eu ir dessa vez. Mas depois que eu preguei, que eu aceitei, eu fui rezar. E eu disse para Jesus: Jesus, eu fui tão impulsiva, porque quando ela me perguntou se eu aceitava pregar na Festa da Misericórdia, eu logo disse sim, mas eu não perguntei para o Senhor se eu deveria fazer isso. Geralmente, antes de qualquer experiência, quando alguém me pede, solicita alguma coisa, eu sempre peço uns minutos, uns instantes, algumas horas, para perguntar para Jesus se eu realmente devo fazer aquilo. Porque eu aprendi desde cedo, na minha experiência de renovação carismática católica, que Jesus, Ele é o Senhor da minha vida. E porque Ele é o Senhor, eu devo perguntar todas as coisas para Ele. Eu devo perguntar, eu devo pedir autorização. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da minha vida. Ele tem direito soberano sobre mim. Ele conquistou isso pelo sangue derramado na cruz. Ele é o meu Senhor. E eu livremente aceitei viver assim. E é assim que eu vivo. E é assim que eu quero viver até o fim da minha vida, sob o senhorio de Jesus. E quando eu fui rezar, eu pedi perdão para Jesus, porque eu não tinha perguntado para Ele se Ele queria que eu estivesse aqui. E quando eu fui rezar pedindo perdão para Jesus, o Senhor me lembrou de uma experiência que eu vivi com Ele no ano passado. Um pouco atrás, no ano de 2016, eu fui remanejada para a nossa frente de missão em São José dos Campos. E nessa frente de missão, eu fui escalada para fazer a Hora da Misericórdia na rádio. Nós temos uma rádio em São José dos Campos. E todos os dias, de segunda a sexta, na Rádio Canção Nova, em São José dos Campos, eu fazia a Hora da Misericórdia. E ali, pela primeira vez, assim, de forma mais profunda, eu tive contato com a experiência de Jesus misericordioso à luz da experiência de Santa Faustina. E foi um tempo muito bom.
um tempo onde eu pude tocar no efeito, não é, da ação misericordiosa de Jesus, à luz daquilo que Ele mesmo foi revelando para Santa Faustina. E foi um tempo muito bom. Mas passou, fui remanejada de novo, nunca mais eu fiz essa experiência, rezo o texto da misericórdia todos os dias, mas passou, foi isso. O ano passado, quando a minha outra casa comunitária estava em isolamento, por causa também do Covid, num dos dias do nosso isolamento, a doutora Roseli, que morava comigo, me convidou para assistir o filme de Santa Faustina. E quando eu assisti o filme de Santa Faustina, eu fui me recordando e fazendo memória. Eu gosto dessa expressão, fazer memória. Na teologia, a gente aprende que fazer memória é atualizar a experiência vivenciada. Eu digo a Deus aquilo que Ele é o protagonista, e aquela experiência, ela se atualiza de novo. É o que acontece todos os dias na Eucaristia. O sacrifício de Jesus, de forma incruenta, é atualizado novamente. E naquele dia, eu lembro até o dia de São Tomás de Aquino, dia 31 de julho de 2020, vendo o filme de Santa Faustina, fazendo memória daquela experiência que eu fiz em 2016, Jesus me fez um convite. Você aceita ser missionária da Divina Misericórdia, Verinha? E depois do filme, em oração, eu disse para Jesus: eu aceito ser missionária da Divina Misericórdia. E eu até escrevi no bloco de notas do meu celular, hoje, 31 de julho de 2020, eu me decido, pelo convite de Jesus, de ser missionária da Divina Misericórdia. Por que eu estou contando isso? Porque quando eu fui lá pedir desculpas para o meu Senhor de não o ter consultado, Ele me fez lembrar, e justamente naquele momento, eu fui abrir o meu celular e estava lá a nota, dia 31, com a minha decisão, em resposta ao convite que Ele me fez de ser missionária da Divina Misericórdia. Para dizer que, na nossa vida, nada acontece por acaso. É fato. A minha vida, a sua vida, a nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus, que é a fonte de toda a misericórdia. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Você pode pegar comigo o Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 16 e 17. João, por uma graça do Espírito Santo, é o autor sagrado que conseguiu, em poucas palavras, definir o que é Deus. Deus é amor. E ele, por uma luz do Espírito, consegue dizer a nós aquilo que Deus quer viver em relação a mim e a você. Deus quer estabelecer conosco uma relação de amor. E é João que vai dizer para nós, veja, tanto amou Deus o mundo, que lhe entregou o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Vou repetir, é uma palavra forte. Nunca houve e nunca haverá nesta terra, na nossa história, amor tão grande como o de Jesus.
Por isso Ele é verdadeiramente a fonte da misericórdia. Tanto amou Deus o mundo, que lhe entregou o seu Filho unigênito, a fim de que todo o que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra do Senhor. Quando nós meditamos a dimensão da misericórdia no Antigo Testamento, é muito bacana porque no original da Sagrada Escritura, a palavra misericórdia, ela não existe. Engraçado, né? A gente encontra a palavra misericórdia nas traduções da Sagrada Escritura. E os salmistas falam dessa misericórdia, eterna é a sua misericórdia. Mas no hebraico, no original da palavra de Deus, não existe a palavra misericórdia. Quando se vai falar da misericórdia no Antigo Testamento, se fala de uma ação concreta de Deus. Deus que age para salvar o seu povo. Foi assim com o povo escravo no Egito. Eu ouvi o clamor do meu povo, Moisés vai dizer para nós. Eu ouvi o clamor do meu povo e eu desci para libertá-lo. E o Senhor realiza a grande obra de libertação do seu povo escravo no Egito nas mãos do faraó. Na tradução original da Sagrada Escritura, misericórdia significa amor de entranhas. Deus que tem esse amor de entranhas pelo seu povo e não se contém, ele se comove até exercer a sua ação de libertação. E Deus, comovido nas suas entranhas de amor pela humanidade, porque eu e você e todos nós estávamos condenados a viver definitivamente separados de Deus por causa do pecado. E Deus, porque é amor, não se contendo de tanta misericórdia por nós, envia o seu Filho. Por isso que João vai dizer para nós: tanto Deus amou o mundo que entregou para o mundo o seu Filho. E Jesus, então, se encarna. Ao se encarnar, Jesus torna visível a cada um de nós essa face misericordiosa de Deus. Jesus é a expressão visível da misericórdia de Deus. Toda a palavra, todo gesto, toda a ação de Jesus foi marcado por esta ação misericordiosa. Nenhum daqueles que passaram pela vida de Jesus quando ele se encarnou deixou de experimentar esta ação amorosa de Deus, que desce mais baixo do que a nossa miséria para nos pôr de pé novamente. Foi isso que Jesus fez conosco. Veja o que Jesus fez com aquela mulher adúltera que foi apresentada para ele com a seguinte expressão: esta mulher foi pega em adultério. E a lei diz que nós devemos apedrejá-la. Jesus, na sua compaixão
Ele aperfeiçoa essa lei. E aí ele vai dizer com muita calma, mas com muita ternura e sem acusar ninguém: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Dos mais velhos aos mais novos, todos foram saindo. E no final fica Jesus e aquela mulher. Jesus olha para ela, eu fico imaginando esse olhar de Jesus sobre aquela mulher, um olhar que não condena, um olhar que acolhe a pessoa por aquilo que ela é e não por aquilo que ela fez de errado, porque é isso que Deus faz comigo e com você, com cada um de nós. Ele não olha para os nossos erros, Ele nos olha com ternura. Eu fico imaginando aquela cena, eu fico emocionada só de pensar com que olhar aquela mulher foi alcançada. E Jesus diz para ela: mulher, onde estão aqueles que queriam te condenar? E ela diz: eles se foram todos. E ele, com toda a ternura do Pai, olha para ela e diz: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. E a vida daquela mulher muda, porque ela foi alcançada pelo amor. Recentemente, ao falar da festa da misericórdia, o Papa Francisco, ele disse: é o amor que muda uma pessoa. Só o amor é capaz de mudar. Depois ele finalizou esse pensamento dele dizendo: só o amor pode mudar o mundo. Mas não é qualquer amor. É o amor de Deus, encarnado em Jesus Cristo. Porque foi Jesus mesmo no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 9, que disse: quem me vê, vê o Pai. Quem olha para Jesus, quem vê Jesus, quem escuta a sua palavra, quem se encontra com Ele, não sai do mesmo jeito. É impossível ser alcançado pelo olhar de Jesus, por suas palavras, por suas atitudes, e sair do mesmo jeito. Porque Ele revela a mim e a você e a todos nós, homens de todos os tempos, que Deus nos ama. Que Deus não quer nos condenar. Que Deus quer nos salvar. Que Deus quer devolver a vida a mim, a você e a todos nós. Ele veio dizer: Ele é o meu Pai e o vosso Pai. Ele é o meu Deus e o vosso Deus. E no mistério da paixão, da morte e ressurreição de Jesus, a misericórdia alcança o ponto máximo. Porque aquele que não merecia morrer numa cruz, aquele que não tinha pecado, aquele que merecia ser alcançado, consolado, porque não tinha culpa nenhuma, Ele carregou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Vai profetizar o profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas dores. Mais ainda, Ele assumiu por mim, por você, todos os nossos pecados.
E ao morrer na cruz, Jesus quebra um muro que nos separava de Deus. E aí a misericórdia alcança o seu ponto máximo, porque Jesus, por sua morte, por sua paixão, por sua ressurreição, Ele nos garante de novo a possibilidade de viver com Deus. Jesus, fonte da misericórdia, nos devolve a vida de Deus. Por Ele, nós podemos ter acesso de novo ao Pai. Quando eu fazia teologia, a gente tinha uma matéria que se chama soteriologia, que é justamente sobre a história da salvação e a forma como Deus nos salvou. E eu me lembro que o professor, que é falecido já, ele dizia assim: quando Deus criou o homem, Deus concedeu ao homem dons especiais, o que na teologia eles chamam de dons preternaturais. O que é isso? Deus concedeu ao homem o dom da imortalidade. O homem recebeu de Deus, no ato da criação, o dom da ciência infusa, que lhe permitia conhecer Deus. Quando o autor sagrado diz no livro do Gênesis, todas as tardes, Deus passeava com o homem no paraíso. Isso foi rompido com o pecado. E quando houve a desobediência, o homem estava condenado à morte eterna. E essa graça de não poder morrer foi perdida. A morte, ela entrou por causa do pecado. O mal entrou por causa do pecado. E o homem perdeu essa ciência infusa de poder conhecer a Deus. Jesus resgata isso por nós, quando Ele aceita morrer na cruz por amor. Por amor. Ele que não tinha pecado, se fez pecado. Sabe, contemplar a misericórdia, contemplar esse tema, Jesus, fonte de misericórdia, é contemplar essa possibilidade de poder conhecer Deus, não como aquele que castiga, mas contemplar e experimentar, porque mais do que contemplar, é experimentar a paternidade de Deus, de um Deus que ama. E porque ama, perdoa. Quando eu me preparava e eu rezava sobre esse tema, eu fui muito tocada por aquilo que o Papa Francisco, ele falou sobre a misericórdia no ano passado, quando se completaram 20 anos da festa da misericórdia. E ele recordava a canonização de Santa Faustina no dia 30 de abril do ano de 2000. Eu estava em Roma, eu estava lá na Praça de São Pedro, na canonização de Santa Faustina, quando João Paulo II, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, instituiu a festa da misericórdia. E aí, falando desses 20 anos da festa da misericórdia, Papa Francisco, ele disse: não é fácil entregar-se à misericórdia de Deus, porque se trata de um abismo incompreensível. O Senhor nunca se cansa de perdoar. Nós nos cansamos de dar o perdão, mas Deus
não se cansa de perdoar-nos. Ele tem paciência. Jesus é o rosto da misericórdia, porque Ele nos revela este amor de Deus que nos perdoa a ponto de ir mais baixo do que toda a miséria humana para nos levantar. Jesus, o rosto da misericórdia, Jesus, a fonte da misericórdia, é Ele que devolve a nós a nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. Por Ele, pelo mistério da sua paixão, morte e ressurreição, Ele nos concede a graça do Espírito que nos convence, eu e você somos filhos de Deus. E vai dizer São João, e nós o somos, de fato, filhos e filhas amados. Nunca o mundo precisou ouvir isso com tanta clareza e evidência. Deus nos ama. Nós somos filhos e filhas de Deus. E quem nos revelou que Ele é o nosso Pai foi Jesus. Foi Jesus. Que ao se encarnar por amor, ao viver uma vida toda doada por amor, ao expressar no ponto mais alto da fé cristã, no mistério da sua paixão, morte e ressurreição, o cume, Ele disse: meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ele, o primogênito. Por Ele, nós nos tornamos, de novo, filhos e filhas de Deus. Que bonito. E Deus, sabendo que o mundo precisava experimentar isso, pela ação do Espírito Santo, de forma criativa, vai suscitando ao longo da história pessoas como Santa Faustina, que recebe de Deus a missão de se tornar apóstola da misericórdia. Vai suscitando homens como João Paulo II, que 2 anos depois do pontificado, ao escrever a sua encíclica sobre a Divina Misericórdia, vai delineando todo o seu pontificado à luz dessa fonte de misericórdia que jorra do coração de Jesus. O Papa Bento XVI, falando de João Paulo II, numa de suas festas da misericórdia, ele disse: o meu predecessor, ele se tornou também, junto com Santa Faustina, apóstolo da misericórdia. Mas não parou aí, não é? Deus suscita Francisco nesse tempo. Nunca houve na história da igreja 2 papas que se tornaram tão unidos pelo apostolado da Divina Misericórdia, a ponto dele declarar 2016 o ano extraordinário da Divina Misericórdia. E aí ele vai dizer: a misericórdia de fato muda o mundo. Basta um pouco de misericórdia e o mundo deixa de ser frio. Basta um pouco de misericórdia e o mundo, ele deixa de ser frio
e deixa de ser tão injusto. É por isso, meus irmãos, que Deus está nos convidando mais uma vez a nos confiarmos à sua misericórdia. É por isso que Deus nos convida mais uma vez a alcançar a mim e a você. Ele quer que eu e você experimentemos com que amor Deus nos ama. Com que amor Ele quer nos atrair. O maior milagre é verdadeiramente essa volta para Deus. O maior milagre é essa volta para Deus. O maior milagre é esse: Deus não nos condena. Existe uma possibilidade de mudança para cada um de nós. Eu gosto muito das pregações do Monsenhor Jonas Abib, e principalmente nos inícios, quando ele estava no vigor da sua vida apostólica, missionária, e ele pregava a palavra com tanta ênfase, com tanta parresia, com tanto ardor, com tanto destemor. E uma tônica das pregações do Monsenhor Jonas Abib é essa: você tem jeito, é possível mudar. A nossa história não é uma história de perdição. A nossa história é uma história de salvação. É possível. É possível sair do caos. É possível viver com esperança. É possível acreditar mesmo quando todas as coisas à nossa volta dizem que não é possível. É possível sim, nós podemos acreditar em Deus, nós podemos confiar em Deus, nós podemos nos entregar a Ele com confiança, porque Ele nos ama tanto que deu a sua pérola preciosa. São Paulo fala da kenosis de Jesus, do esvaziamento de Jesus, Jesus que se aniquila da sua divindade para se fazer homem, Jesus que se aniquila da sua divindade de estar lá com o Pai, para assumir a nossa humanidade. Porque não tinha outro jeito de dizer para mim, para você, que Ele era tão próximo, tão próximo. O único jeito de dizer para eles que eu sou um Deus próximo é me fazendo um deles, é experimentando o que eles experimentam. Ele tanto amou o mundo, que assumiu a nossa humanidade e se tornou perito em humanidade, para dizer para mim e para você que nós não estamos perdidos, que nós podemos ter de novo acesso à casa do Pai. Ele abriu para nós as portas da vida eterna. Nós não estamos perdidos. A morte não é o fim. A morte não é o fim. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E Ele continua vencendo por nós. Ele é o Senhor. E não se contentando, Ele derramou o Espírito Santo para que a gente pudesse ser convencido dessa verdade. Porque o inimigo de Deus, ele quer nos convencer dessa mentira,
de que nós estamos perdidos, de que não tem jeito para nós, de que é o fim. Não, não é o fim, meus irmãos. Não é o fim. Nunca a humanidade precisou tanto tocar nessa verdade. Não é o fim. Deus está conosco. Deus está no controle da nossa vida. Nós precisamos proclamar isso. Deus está no controle da nossa vida. Não é o fim. Não é o fim. Deus está no controle. Deus tem o controle. A única coisa que nós precisamos fazer é aceitar esse amor misericordioso de Deus na nossa vida. Nos confiarmos a Deus. Eu espero que o Espírito Santo convença você nesse momento, porque é muito simples. Sabe o que a gente tem que fazer, meus irmãos? Deixar Deus nos amar. É simples. É deixar Deus nos amar. E é por causa desse amor, e é esse amor de Deus que vai nos mudando. Sabe o que muda a gente? É o que o Papa Francisco disse. É o amor que muda o mundo. É o amor misericordioso de Deus que muda a nossa história. Basta um pouco de misericórdia, ele dizia o ano passado. Basta um pouco de misericórdia. Sabe, Deus tem paciência. Ele nos espera. O amor muda. Deixa o amor mudar a sua vida e a sua história. Deus está nos esperando. Deixa o amor mudar a sua vida. Deixa o amor mudar os rumos da sua história. Nós não estamos perdidos. Quando eu me preparava para essa partilha, na minha casa tem uma menina que eu amigo. O nome dela é Ana Maria. E ela trabalha junto com o padre Wellington e a Daniela na produção do Terço da Misericórdia. E todos os dias a Ana Maria chega lá em casa e ela fala assim: gente, é muito testemunho, é muito testemunho, é muito testemunho, é muito testemunho. É um mar de testemunho do que Deus está fazendo. Aí eu falei assim: tá bom, Ana Maria, então me mande uns testemunhos da misericórdia. Porque não tem melhor coisa para convencer o nosso coração do que um bom testemunho sobre essa ação misericordiosa de Deus. E aí a Ana Maria me mandou aqui um monte de testemunho. E eu queria finalizar essa minha partilha trazendo um desses testemunhos. O testemunho é da Nádia e do Fernando. E ela escreveu assim: boa tarde. Eu venho através desse e-mail dar o meu testemunho de como Deus, Ele é maravilhoso e misericordioso. No dia 23 de dezembro de 2020, eu e o meu marido descobrimos que nós estávamos com a Covid. Eu tive sintomas leves, mas passada uma semana, o meu marido começou a ficar muito mal. Fomos ao hospital no dia 1º de janeiro de 2021,
onde tudo começou. Ele ficou internado até o dia 5. No dia 4, na madrugada do dia 4 para o dia 5, o médico me ligou, dizendo que ele teve que ir para a UTI e que ele havia piorado. Foram 25 dias de UTI. Ele foi entubado. A sua pressão arterial chegou a 5. Os médicos me disseram: nós não temos mais esperança para o Fernando. No dia 21 de janeiro, ele teve que fazer uma cirurgia de urgência, porque o quadro era grave. Nesse tempo, todos os dias, às 15 horas, em oração e em comunhão, com o texto da misericórdia, todos os dias, as palavras pronunciadas neste programa vinham ao meu encontro. E após toda essa turbulência, no dia 5 de fevereiro, o meu marido recebeu a alta da UTI. E graças a Deus, hoje, ele está em casa. Os médicos, o hospital, e a gente ficou muito conhecido lá, eles proclamam: foi um milagre. Era impossível esse homem estar vivo. Ele é um milagre. E o Fernando, ele está aqui conosco em casa, na nossa família. Eu só posso agradecer. Verdadeiramente, Jesus é a fonte da misericórdia. E é por isso que eu proclamo: Jesus, eu confio em vós. Meu irmão, minha irmã, a misericórdia muda a nossa vida. A misericórdia pode mudar a nossa história, a história da humanidade, nesse tempo tão caótico de pandemia. Nesse tempo em que as pessoas estão perdendo a esperança. Nesse tempo onde as pessoas estão se perdendo. Ontem eu ouvia uma delegada dizendo assim: eu não entendo mais o que está acontecendo com os homens. As piores atrocidades estão acontecendo neste tempo, dentro das casas, das famílias. Um pouco de misericórdia muda a história. Um pouco de misericórdia torna o mundo mais justo. Eu e você podemos ser esse instrumento de Deus para essa humanidade que está tão perdida. Porque o apóstolo da misericórdia, João Paulo II, ele também proclamou: é impossível ser alcançado pela misericórdia e não ser instrumento da misericórdia. A misericórdia, ela exige de nós reciprocidade, disse João Paulo II. A misericórdia exige de nós, a exemplo de Jesus, o rosto da misericórdia de Deus, a fonte da misericórdia, sair de nós mesmos, também em direção ao outro. E é isso que Deus quer de nós agora. Nessa oração, o Senhor nos convida a nos entregarmos e aceitarmos a sua misericórdia na nossa vida.
porque Ele quer usar a mim e a você como instrumento da misericórdia. Talvez para quem está aí do seu lado, que se sente sozinho, abandonado, e que precisa ser alcançado hoje pelo amor de Deus. Manuel, vamos rezar? E o Manuel, a Juliana, tem jeito, né? Quando o povo do evento falou assim para mim, Verinha, você vai rezar. Eu disse, olha, eu posso até falar, mas rezar eu não sei rezar, não. Mas eu sei de uma coisa. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio no teu amor por mim. E eu me abro ao teu amor. Eu aceito, Jesus, o teu amor na minha vida. E se você não sabe rezar como eu, vai dizendo isso para Jesus. Eu aceito o seu amor na minha vida, na minha história. Jesus, muda a minha vida, muda a minha história. Porque eu quero ajudar outros a compreender que a sua vida, a sua história pode ser mudada pelo teu infinito amor. Eu creio, Senhor. Eu creio no teu amor. Eu aceito, Jesus. E aí, vocês podem cantar e rezar. Vamos então nos preparando, vivendo já esse momento, mergulhando nessa misericórdia. Esse testemunho que fechou esta pregação. Vivemos o testemunho do início, da simplicidade das coisas, de uma condução de Deus, para estar aqui. Vamos confiar nessa misericórdia infinita do Senhor. Senhor, aqui estamos para te louvar. Senhor, aqui estamos para te adorar. Unidos num só coração, nos rendemos a ti. Te louvamos, te adoramos, suplicamos a ti. Te louvamos, te adoramos, suplicamos a ti. Peça assim: vem, cura-nos, Senhor. Vem, liberta-nos, Senhor. Manifesta o teu poder nesse lugar.